Capítulo 10. Amar é uma escolha. Como é possível falarmos a linguagem do amor um do outro se estamos cheios de mágoa, raiva e ressentimento por erros do passado? A resposta a essa pergunta reside na essência de nossa humanidade. Somos criaturas de escolha. Isso significa que temos a capacidade de tomar decisões ruins, o que todos nós já fizemos. Pronunciamos palavras críticas e fizemos coisas prejudiciais. Não temos orgulho dessas escolhas, embora elas parecessem justificáveis no momento. Decisões ruins do passado não são sinônimo de decisões ruins no futuro. Em vez disso, podemos dizer: sinto muito, sei que o magoei, mas gostaria de agir diferente no futuro. Quero amar você em sua linguagem, quero satisfazer suas necessidades. Já vi casamentos resgatados da beira do divórcio quando o casal tomou a decisão de amar. O amor não apaga o passado, mas transforma o futuro. A opção por promover expressões ativas de amor na linguagem do amor primária do cônjuge produz um clima emocional no qual podemos lidar com conflitos e erros do passado. Simplesmente não a amo mais. Brent estava em meu consultório, de cara fechada e aparência insensível. Ele não chegara ali por iniciativa própria, mas em resposta ao meu pedido. Uma semana antes, Becky, sua esposa, estivera na mesma cadeira aos prantos. Entre um acesso de choro e outro, contou-me que Brent dissera que não a amava mais e decidira partir. Ela estava arrasada. Ao recompor-se, ela disse: "Nós dois nos esforçamos muito nos últimos 2 ou 3 anos. Sabia que não passávamos tanto tempo juntos quanto de costume, mas pensei que estávamos trabalhando por um objetivo comum. Não consigo acreditar no que ele me disse. Ele sempre foi uma pessoa boa e carinhosa. É um ótimo pai para nossos filhos. Como ele poderia fazer isso conosco?" Ouvi Becky descrever seus 12 anos de casamento. Uma história que já ouvira muitas vezes antes. Eles tiveram um namoro entusiástico, casaram-se no ápice da paixão, passaram pelos ajustes típicos dos primeiros anos de casamento e correram atrás do sonho americano. No tempo devido, desceram do pico emocional da paixão, mas não aprenderam suficientemente a falar a linguagem do amor um do outro. Ela vivia nos últimos anos com um tanque de amor pela metade, mas havia recebido uma quantidade suficiente de expressões de amor para fazê-la pensar que tudo estava bem. Seu tanque de amor, porém, estava vazio. Eu disse a Becky que conversaria com Brent e lhe pediria para vir a meu consultório. Liguei para ele e disse: "Como você sabe, Becky veio me ver e falou das dificuldades dela com relação ao casamento. Quero ajudá-la, mas para isso preciso conhecer sua opinião." Brent concordou prontamente e agora está aqui, sentado em meu consultório. Sua aparência externa formava um contraste gritante com a de Becky. Ela chorou copiosamente enquanto ele estava impassível. Tive a impressão, porém, de que ele derramara suas lágrimas semanas ou talvez meses antes e que tinha sido um lamento interior. A história que Brent me contou confirmou minhas suspeitas. Simplesmente não a amo mais. Não a amo já há algum tempo. Não quero magoá-la, mas não há mais intimidade entre nós. O relacionamento se esvaziou. Não gosto mais de ficar com ela. Não sei o que aconteceu. Gostaria que fosse diferente, mas não tenho mais nenhum sentimento por ela. Brent pensava e sentia o que centenas de milhares de maridos têm pensado e sentido ao longo dos anos. A mentalidade "eu não a amo mais", o que concede aos homens a liberdade emocional de buscar amor em outra pessoa. O mesmo se dá com esposas que recorrem à mesma desculpa. Compreendo Brent porque já passei por isso. Milhares de maridos e esposas já passaram por isso. Vazios emocionalmente, querem fazer a coisa certa, não querem machucar ninguém, mas são impulsionados por essa necessidade emocional a buscar amor fora do casamento. Felizmente, descobri logo no início do meu casamento a diferença entre a experiência da paixão e a necessidade emocional de sentir-se amado. A maioria das pessoas de nossa sociedade ainda não aprendeu a diferença. A experiência da paixão, discutida no capítulo 3, está no nível do instinto. Não é premeditada.
simplesmente acontece no contexto normal do relacionamento entre homem e mulher. Pode ser fomentada ou suprimida, mas não surge de uma escolha consciente. Tem vida curta, em geral 2 anos ou menos, e parece exercer na humanidade a mesma função do canto para o acasalamento de gansos do Canadá. A experiência da paixão satisfaz temporariamente a necessidade emocional de amor. Ela nos oferece a sensação de que alguém se importa conosco, nos admira e nos aprecia. Nossas emoções se elevam com a ideia de outra pessoa nos enxergar como a prioridade de sua vida, de ela estar disposta a dedicar tempo e energia exclusivamente a nosso relacionamento. Por um breve período, seja ele qual for, nossa necessidade emocional de amor é saciada. Nosso tanque está cheio, podemos conquistar o mundo. Nada é impossível. Para muitos é a primeira vez em que vivem com o tanque emocional cheio e a sensação é de euforia. Com o tempo, porém, descemos das alturas e voltamos ao mundo real. Se o cônjuge aprendeu a falar nossa linguagem do amor primária, nossa necessidade de amor continuará sendo satisfeita. Se, por outro lado, ele não falar nossa linguagem do amor, o tanque se esvaziará lentamente e não nos sentiremos mais amados. Satisfazer essa necessidade na vida do cônjuge é definitivamente uma escolha. Se eu aprender a linguagem emocional do amor do meu cônjuge e a expressar com frequência, ele continuará a se sentir amado. Quando ele descer do alto da paixão obsessiva, praticamente não sentirá falta dela, pois seu tanque de amor emocional será mantido cheio. Se, contudo, eu não aprender a linguagem do amor primária dele ou optar por não expressá-la, ao descer do pico emocional, ele terá o anseio natural das necessidades emocionais não atendidas. Depois de alguns anos vivendo com um tanque de amor vazio, ele provavelmente se apaixonará por outra pessoa e o ciclo recomeça. Satisfazer a necessidade de amor de minha esposa é uma escolha que faço todos os dias. Se eu souber qual é a linguagem do amor primária dela e optar por expressá-la, suas necessidades emocionais mais profundas serão satisfeitas e ela se sentirá segura em meu amor. Se ela fizer o mesmo por mim, minhas necessidades emocionais serão atendidas e os dois viverão com um tanque cheio. Num estado de contentamento emocional, o casal dedica energia criativa a diversos projetos saudáveis fora do casamento, ao mesmo tempo que continua a manter o casamento empolgante e vivo. Com tudo isso em mente, olhei para o rosto impassível de Brent e pensei em como poderia ajudá-lo. Lá no fundo, eu sabia que ele provavelmente já se envolvera em outra experiência de paixão. Queria saber se estava nos estágios iniciais ou se já havia alcançado o pico. Poucos homens que sofrem de um tanque emocional vazio abandonam o casamento sem a perspectiva de satisfazer essa necessidade em algum outro lugar. Brent foi honesto e revelou que estava apaixonado por outra mulher havia vários meses. Tinha esperanças de que os sentimentos desaparecessem e de que ele resolveria as coisas com sua esposa. Mas a situação em casa piorara e o amor pela outra mulher havia aumentado. Ele não conseguia se imaginar sem seu novo amor. Compreendi o dilema de Brent. Ele era sincero ao dizer que não queria magoar esposa e filhos, mas ao mesmo tempo achava que merecia uma vida feliz. Informei-lhe as estatísticas desanimadoras dos segundos casamentos. Ele ficou surpreso em ouvir aquilo, mas estava convicto de que venceria as probabilidades. Apresentei dados de pesquisa sobre os efeitos do divórcio nos filhos, mas estava convencido de que continuaria a ser um bom pai e que os filhos superariam o trauma do divórcio. Conversamos sobre os assuntos apresentados neste livro e demonstrei a diferença entre a experiência de apaixonar-se e a profunda necessidade emocional de sentir-se amado. Expliquei as 5 linguagens do amor e o desafiei a dar outra chance a seu casamento. Ao mesmo tempo, sabia que minha abordagem intelectual e equilibrada do casamento, comparada com a euforia emocional que ele experimentava, era como comparar uma espingarda de ar comprimido com um rifle automático. Ele expressou apreciação por meu interesse e pediu que eu fizesse o máximo para ajudar Becky, mas declarou que não via esperança para seu casamento. Um mês depois, recebi uma ligação de Brent. Ele disse que gostaria de conversar comigo novamente.
Dessa vez, ao entrar em meu consultório, estava visivelmente perturbado. Não era um homem calmo e frio que eu vira antes. A amada começara a descer do pico emocional e a perceber coisas que não apreciava nele. Ela começou a se afastar do relacionamento e ele estava arrasado. Lágrimas escorriam de seus olhos enquanto ele me dizia quanto ela significava para ele e quão insuportável era ser rejeitado. Ouvi Brent por 1 hora antes de ele pedir meu conselho. Então disse-lhe que compreendia sua dor e que ele atravessava o luto emocional natural de uma perda, um pesar que não desaparece da noite para o dia. Expliquei, porém, que a experiência era inevitável. Fiz questão de lembrar-lhe a natureza temporária da paixão, de que, mais cedo ou mais tarde, sempre descemos das alturas e retornamos ao mundo real. Alguns abandonam a paixão antes do casamento, outros depois. Ele concordou que era melhor agora do que mais tarde. Depois de algum tempo, sugeri que talvez a crise fosse um bom momento para ele e a esposa se submeterem a sessões de aconselhamento conjugal. Lembrei-lhe que o verdadeiro e duradouro amor emocional é uma escolha, e esse amor poderia renascer em seu casamento se ele e a esposa aprendessem a amar-se nas linguagens do amor corretas. Ele concordou com o aconselhamento conjugal e 9 meses depois, Brent e Becky saíram do meu consultório com um casamento renovado. Quando o vi 3 anos depois, ele me falou do casamento maravilhoso que tinha e me agradeceu por ajudá-lo no momento crucial de sua vida. Disse-me que o pesar pela perda da amante se fora havia mais de 2 anos. Sorrindo, disse, meu tanque nunca esteve tão cheio e Becky é a mulher mais feliz que você encontrará por aí. Felizmente, Brent recebeu os benefícios daquilo que chamo de desequilíbrio da experiência da paixão. Funciona assim. Quase nunca 2 pessoas se apaixonam no mesmo dia e quase nunca perdem a paixão juntas. Você não precisa ser um cientista social para descobrir essa verdade. Basta ouvir músicas românticas. Aconteceu de a amante de Brent perder a paixão numa hora oportuna. Ações e emoções. Nos 9 meses em que aconselhei Brent e Becky, lidamos com os inúmeros conflitos que eles nunca haviam resolvido. Mas a chave para o renascimento de sua união conjugal foi descobrir a linguagem do amor primária de cada um deles e optar por falá-la com frequência. O que fazer se a linguagem do amor de seu cônjuge não for algo natural para você? Ouço muitas vezes essa pergunta em meu seminário sobre casamento, e minha resposta é sempre: e daí? A linguagem do amor de minha esposa são atos de serviço. Uma das coisas que faço por ela regularmente como ato de amor é passar aspirador na casa. Você acha que passar aspirador de pó é algo natural para mim? Minha mãe costumava me obrigar a fazer isso. Durante todo o ensino médio, eu não podia sair para jogar bola aos sábados sem antes ter passado aspirador na casa inteira. Naquela época, eu dizia a mim mesmo: quando eu sair daqui, existe algo que não vou fazer: passar aspirador na casa. Vou arrumar uma esposa que faça isso. Hoje, porém, passo aspirador na casa e com frequência. Existe apenas uma razão para isso: amor. Dinheiro nenhum no mundo me faria passar aspirador numa casa, mas faço isso por amor. Veja, quando uma ação não é natural, ela se torna uma expressão de amor ainda maior. Minha esposa sabe que quando passo aspirador pela casa, esse ato é nada menos que amor 100% puro e imaculado, e eu recebo todos os créditos pelo trabalho. Alguém pode dizer: mas Dr. Chapman, isso é diferente. Sei que a linguagem do amor de meu cônjuge é toque físico, mas não sou uma pessoa afeita a toques. Nunca vi meus pais se abraçarem e eles nunca me abraçaram. Eu simplesmente não sou assim. O que fazer? Você tem 2 mãos? Consegue juntá-las formando um círculo? Agora imagine que seu cônjuge esteja no meio e puxe-o em sua direção. Aposto que se você abraçar seu cônjuge 3.000 vezes, tudo passará a ser mais confortável. Mas em última análise, não se trata de conforto. Estamos falando de amor, e amor é algo que você faz por outra pessoa, não algo que faz por si. A maioria das pessoas faz muitas coisas diariamente que não são naturais para elas. Para alguns, um exemplo disso é sair da cama pela manhã.
Lutamos contra nossos sentimentos e nos levantamos. Por quê? Porque acreditamos que há algo que vale a pena fazer naquele dia. Normalmente, antes que o dia acabe, nós nos sentimos bem por termos levantado. Nossas ações precedem nossas emoções. Ocorre a mesma coisa com o amor. Descobrimos a linguagem do amor primária de nosso cônjuge e decidimos expressá-la, quer isso seja natural, quer não. Não estamos reivindicando sentimentos calorosos e entusiasmados, mas simplesmente optando por agir assim para o benefício de nosso cônjuge. Queremos satisfazer a necessidade emocional dele e nos propomos a falar sua linguagem do amor. Ao fazê-lo, o tanque de amor emocional dele se enche e há grandes chances de que ele corresponda e comece a falar nossa linguagem. Quando isso acontecer, nossas emoções retornarão e nosso tanque de amor começará a se encher. Amar é uma escolha e cada um dos parceiros pode dar início ao processo hoje mesmo. Sua vez. Um pensamento essencial deste capítulo é a ideia de falar a linguagem do amor do seu cônjuge, quer isso seja natural, quer não. Por que, em sua opinião, essa atitude é tão fundamental para um casamento saudável?